Gostaria que você abrisse. A minha tradução é Almeida século 21. Gostaria que você abrisse, obrigado, Gil, sua palavra no Evangelho de João. O Evangelho segundo João, Evangelho de João, no capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Olha só, irmãos, eu vou pedir um perdão aí a vocês. Capítulo 7, versículo 37 a 39 será lido. Mas, por favor, abram em João capítulo 4. João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 1, vamos ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta, por volta de meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: Como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu no versículo 10: Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Capítulo 4, só até aqui no versículo 14. Vamos então para o capítulo 7, versículo 37, diz assim: No último dia, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crer em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Só até o versículo 39. Gostaria de orar mais uma vez. Gostaria de pedir que você, que já está na presença de Deus, clamasse mesmo, para que Ele, na pessoa do Espírito Santo de Deus, venha graciosamente nos assistir neste momento, abrir o nosso entendimento para a sua palavra.
Senhor, nós estamos na presença do Deus vivo. Nós entoamos cânticos de louvores ao Senhor, oramos, ministramos a Ti nesta manhã, Senhor, porque nós entendemos que Tu estás aqui, Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus presente. Existem muitas pessoas neste mundo, neste momento, que estão buscando os seus deuses. São deuses distantes do adorador. São deuses apáticos. São deuses que não têm o coração disposto a comungar com os seus adoradores. Mas nesta manhã, Senhor, neste lugar, aqui no Vale Feliz, há um grupo de pessoas tementes, mas há um grupo de pessoas neste lugar reunidos, que reconhecem suas limitações e reconhecem sua pequenez, reconhecem sua dependência. Mas são pessoas cujos corações estão inflamados da certeza de que Tu és um Deus vivo e Tu és um Deus presente. O Senhor está presente aqui neste lugar. E porque o Senhor está presente neste lugar, Senhor, ao mesmo tempo que nós tememos pela Tua presença santa, nós adoramos amorosamente, Senhor, por causa da Tua graça que nos assiste em nossas fraquezas. Há uma certeza, Senhor, no nosso coração, e não abrimos mão dela, de que conquanto o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso, Tu te inclinas neste momento, Senhor, para nos assistir, para comungar conosco. E é nesta fé, Senhor, é nesta convicção, é nesta esperança que nós suplicamos a Ti, ó Deus Trino, Pai que nos adotou, Filho que nos salvou, Espírito que ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque, Senhor, está muito além de nós sabermos orar ao Senhor como nos convém. Mas muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença no nosso meio. Obrigado por fazer o nosso culto aceitável, ó Pai. Mas, Senhor, te pedimos ainda que esta palavra que foi lida, Senhor, ela venha promover na nossa vida a vida que ela promete aqui, Senhor. João, quando deixou registrado este discurso do Senhor, de que aqueles que crescem em Ti, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas, nós te pedimos nesta manhã, Senhor, que Tu venhas fluir em nós, da Tua vida. Flua em nós, Senhor, esta graça que jorra para a vida eterna. Flua em nós, Senhor, esta virtude que nos faz, que nos leva a contemplar o Senhor nesta manhã, pela fé, conquanto não tivemos com nossos olhos físicos, naturais. Senhor, nós podemos contemplar pela fé que Tu és um Deus belo,
Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus misericordioso. E nós nos amparamos, Senhor, nos escoramos na Tua graça nesta manhã, para que Tu tenhas mais uma vez misericórdia de nós e fale conosco. Desperta em nós, Senhor, essa expectativa de ver, de ouvir a Tua voz, de ver a Tua beleza, Senhor, na Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Anteontem, eu estava no computador e, por alguma razão, eu digitei, né, no Google. Google sabe tudo, né, como um profeta. Eu digitei a palavra sede e abriu um link, aqui eu fui até ele, um link de um órgão das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E tinha uma reportagem ali que, assim, num tom bem sombrio, estava escrito o seguinte: a escassez global de água está se aproximando. Esse era o título da matéria. A escassez de água está se aproximando. Eu fiz um recorte aqui, pequeno, da matéria, que diz assim: autoridades espanholas declaram estado de emergência devido à seca. Falta de água sem precedentes atinge a cidade do México. A Zâmbia, gravemente seca, alerta para um desastre nacional. Essas são apenas algumas das manchetes relacionadas à água nas últimas semanas. Todas elas são sintomas de um mundo que está enfrentando o que os especialistas chamam de crise hídrica. Pelo menos 50% da população do planeta, 4 bilhões de pessoas, enfrentam falta de água em pelo menos um mês do ano. Até 2025, chegamos em 2025, é provável que 1 bilhão e 800 milhões de pessoas enfrentem o que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação chama de escassez absoluta de água. Esta é uma matéria do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E eu estava refletindo, pensando, meditando esses dias neste texto, particularmente o texto de João, capítulo 7, quando Jesus ele vai para a festa dos tabernáculos. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesta introdução, o Fernando já fez isso na última vez, se não me engano, que ele pregou aqui, em cima desse texto. Mas só para relembrarmos que, quando Jesus chega em Jerusalém, há uma expectativa de parte da população ali presente em relação ao próprio Jesus. Havia um burburinho se ele iria, se não iria para a festa. Mas o fato é que Jesus chega em Jerusalém, a festa dos tabernáculos está sendo celebrada. É uma festa importante. E esta cerimônia, no desenvolvimento dela, fazia lembrar aquilo que os pais haviam passado no deserto.
Essa festa os lembrava da providência de Deus em um momento de crise, quando Israel achava que morreria de sede e de fome. E Deus intervém de uma maneira sobrenatural, graciosa, poderosa, e ali no deserto providencia água. E essa cerimônia, quando a gente lê hoje sobre ela, parece que era uma cerimônia muito legal. Havia todo um ritual dos sacerdotes, carregar água e derramar num determinado lugar. E aquilo lembrava aquilo que os adoradores, os fiéis israelitas presenciavam, lembravam a providência de Deus. De como no passado eles sentiram sede, Deus providenciou água. Só que aqui, no capítulo 7 de João, Jesus ele está, na verdade, interessado em despertar aqueles peregrinos que estavam na festa das realidades mais palpáveis e reais. Realidades reais. Uma hipérbole aqui, tá? Proposital. A intenção de Jesus não é ser metafórica, eu vou me arriscar em dizer isso aqui. A intenção dele, quando ele começa a sua palavra, não é ser metafórico, ele quer ser realista, ele quer desagravar os ouvidos e os olhos daqueles peregrinos ali em Jerusalém para uma realidade. É a realidade da verdadeira condição da humanidade. E ele começa com esta frase: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus não está aqui falando desta sede física, natural. Ele quer mostrar que a necessidade primal do homem, a necessidade primeira do ser humano, é algo espiritual, é algo existencial. Porque, afinal, o homem ele foi criado para as realidades também espirituais. E eu quero falar isso aqui, irmãos, com muito cuidado. Existem algumas religiões, algumas filosofias que criam uma dicotomia, uma divisão, eles fracionam o ser humano ou a vida de uma forma que não é real. O que você quer falar aí, Deus? É quando nós começamos a separar vida espiritual da vida natural. E quando eu falo isso aqui, é quase que impossível não lembrar na filosofia grega, quando alguns filósofos, Platão, estava tentando ler Platão essa semana, mas tem que ter muita coragem, disposição. Me faltou lá um trecho da leitura, me faltou essa coragem e disposição. Mas a gente vai até esses filósofos, eles fragmentam a vida de uma forma que não é a realidade e não é a intenção de Deus para nós. Na vida natural, eu sempre bebi água. A Rosa disse que agora que eu estou mais velho, eu estou consumindo menos água. Isso é ruim. Mas eu me sacio. Tem essa água aqui. A boca fica seca, eu venho até o copo de água. Isso traz uma saciedade. Mas daqui a um tempo eu tornarei a ter sede. Tornarei a ter sede. O que Jesus quer nos despertar aqui, quando ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba, ele quer apontar para a realidade de que o homem, que foi aquilo que o Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, ele faz: qual o propósito, qual o objetivo principal do homem? E a resposta, ela é curta, grossa e objetiva.
O homem, ele foi criado para glorificar a Deus e ter prazer em Deus por toda a vida ou para toda a vida. O homem, ele foi criado para isso, para glorificar a Deus, ou seja, para refletir o caráter, a vida do Deus da Bíblia e sentir prazer nesta reflexão. Sentir prazer em Deus. Esta é a grande sede do ser humano longe de Deus. É isso que Jesus quer falar aqui. E eu vou lutar aqui para ser breve, porque esse texto ele é muito objetivo. Porque ele aponta justamente para esta realidade que nós vivemos no dia a dia. Há 2 semanas atrás, eu creio, vou afirmar aqui, já afirmei, vou reafirmar. Sola Escritura. Eu creio que Deus se revelou plenamente nas Escrituras. Mas algumas vezes a gente tem algumas impressões que precisam servir de luz, de advertência para nós. Há 2 semanas atrás, eu tive um sonho, foram 2 vezes seguidas. Eu tive um sonho muito ruim. Muito ruim. Eu sonhei em que ali, e o sonho foi muito rápido. O que eu me lembro do sonho é que no sonho uma pessoa, uma mulher, vinha de encontro a mim, e ali no sonho eu sabia que ela estava possessa de um espírito maligno. E ali no sonho eu comecei a repreender aquele demônio, e ela veio, se aproximou e me pegou. Ela conseguiu me agarrar. E quando ali no sonho eu repreendi em nome de Jesus, aquela miserável deu uma gargalhada e eu acordei. Eu acho que eu fiquei aborrecido porque eu acordei ofegante, mas eu queria ver a vitória de Cristo ali. Das duas, uma. Ou eu precisava estar cheio do Espírito, ou eu estava o quê? Sendo um grande alvo da misericórdia de Deus ali até no sonho. Eu não me lembro o dia da semana. Eu sei que no dia seguinte, na madrugada seguinte, eu tive um sonho de novo com capiroto. E ali no sonho, eu tive um sonho na madrugada anterior, na madrugada seguinte, novamente, uma pessoa com espírito maligno vem de encontro a mim. E só lembrando, quando eu tive esse primeiro sonho, eu fiquei preocupado, eu não diria isso, mas eu comecei a orar a Deus. Eu me lembro muito bem, 2 semanas atrás, eu falei: Senhor, isso até para um sonho é inadmissível para mim. Eu preciso ser cheio do Teu Espírito. Eu quero transbordar do Teu Espírito. Eu sei que a Tua vontade é que nós sejamos cheios do Espírito, então me enche do Teu Espírito. Eu me lembro que eu fui para o meu quarto, me joguei no chão. Às vezes eu sou meio dramático, não sei se Deus ri disso, né? Mas eu me joguei lá no chão, no meu quarto, e comecei a clamar a Deus, naquela expectativa de ouvir o som de um vento impetuoso entrando ali no quarto. Mas não entrou um som de um vento impetuoso, e eu clamando a Deus: Senhor, me enche do Teu Espírito. Eu estou me sentindo vazio. Eu careço da Tua graça, eu careço da Tua misericórdia, eu careço do Teu poder. E fiquei em silêncio, nada de vento impetuoso. O carro do abacaxi que passou ali,
na rua gritando, falando alto. Aí eu falei, Senhor, eu quero agir por fé. Eu sei que o que te glorifica é a fé. E me levantei. Aí foi quando, na madrugada seguinte, eu tive novamente um sonho. Eu estou aqui, gente, falando que foi Deus falando comigo, não. Conquanto eu não tenho problema, tá, de acreditar, contrariando alguns teólogos, eu não tenho problema em contrariar que Deus possa se valer de qualquer meio para falar conosco, apesar da Bíblia. Neste segundo sonho, que tinha uma pessoa possessa também, veio de encontro a mim, e o sonho foi, como na madrugada anterior, muito objetivo. Quando a pessoa estava chegando perto de mim, eu levantei as mãos em voz de autoridade, repreendi em nome de Jesus. Graças a Deus, ali do sonho foi bom. Esse segundo foi muito bom, porque aquela pessoa sem rosto, ela parou, aí já fui eu que fui em direção a ela. E ali no sonho eu ordenei em nome de Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, sai dela em nome de Jesus. E assim, o sonho, eu acordei falando, sai dela em nome de Jesus. Eu acordei bem e orei, já era de manhã, louvei a Deus pela segurança do meu sono, agradeci a Deus por Ele estar presente, mas dessas 2 semanas para cá, eu tenho sentido uma necessidade. O Edilson, tá, gente? O Edilson tem percebido que na nossa caminhada, na minha caminhada, no dia a dia, acontecem coisas, situações, que como que nos esvaziasse da graça de Deus, e precisássemos novamente ser cheios, precisássemos novamente ir até este Deus que é vivo, que é presente. E este Deus está o tempo todo ali, pronto a estender as suas mãos para nós e nos conceder isso que João está falando aqui, ou que Jesus está falando aqui por meio de Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este não é alarde, mas este tom sombrio, que esse órgão da ONU, das Nações Unidas, veicula aqui, é uma realidade. Há uma crise hídrica no mundo, física, mas muito maior é uma crise espiritual, onde pessoas estão morrendo de sede de Deus, fome de Deus, e sequer estão percebendo isto. O convite de Jesus aqui, ele é real. Ele é real porque ele entende que essa é a verdadeira condição da humanidade. E isso que Jesus fala, eu diria que é um símbolo perfeito para a salvação e para a vida eterna. Eu fiz uma anotação aqui, onde eu apontei que a força, quando a gente lê em português, né? Mas a força do texto grego aqui aponta justamente para essa realidade, expressa expectativa. Quando Jesus está falando, se alguém tem sede, venha a mim e beba, a intenção é que ele desperte isso, uma expectativa nas pessoas. Olha só, vocês estão olhando para o sacerdote derramando água ali,
Olhem para mim, percebam a verdadeira sede que vocês estão sentindo. Não é sede desta água física, natural. Olhem para mim, porque quando vocês olharem para mim, vocês tiverem sede, quando vocês atentarem e atenderem esta necessidade que está pulsando na sua alma, no seu coração, esta vontade de Deus, por Deus, esta vontade de ter uma mente livre, liberta, esta vontade de poder caminhar, andar com a consciência livre, sem acusações de pecados. Porque, irmãos, convenhamos, quando Salomão, ele escreve lá em Eclesiastes, que Deus pôs a eternidade no coração do homem, eu vou seguir alguns comentaristas, não dá para fazer exegese desse texto, mas eu vou dizer que quando ele escreve aquilo ali, ele está justamente mostrando isso. Quando Deus pôs a eternidade no nosso coração, Ele pôs este desejo, esta aspiração pelas coisas espirituais, esta aspiração por um Deus vivo e verdadeiro. Quando a gente não é alcançado ou não alcança este Deus verdadeiro, a gente vai criar um ídolo e entronizá-lo no nosso coração. É só olharmos para as várias religiões que estão aí. Estava vendo há pouco tempo atrás um vídeo, são coisas bizarras, a gente acha bizarro, em alguns casos a gente ri, mas este desejo que o homem tem por transcendência, por alcançar Deus, ele vai tomar caminhos tenebrosos. Um vídeo que eu vi foi um templo lá na Índia. Dizem que existem 360 milhões de deuses na Índia. Foge da minha cabeça que são 360 milhões de deuses disputando pelos corações e mentes daquelas pessoas. Nesse vídeo em particular, as pessoas levavam oferendas para aquele templo, e o templo era de quê? De ratos. As oferendas eram alimentos. E as pessoas iam com uma reverência, com um temor até aquele templo, e depositavam aquela oferenda, e aquele bando, não sei, não me lembro do coletivo aí, se existe um coletivo para rato, mas saía centenas, um templo grande, uma floresta, talvez milhares, ratos não é camundongo, ratazanas, para receberem as oferendas daquelas pessoas. E elas ali admirando aquelas ratazanas como verdadeiros deuses. Isto é bizarro para nós. Uma pessoa que sobe uma escadaria para chegar a um templo, sobe escadaria de joelhos, a pessoa está sendo sincera. É uma expressão de adoração que reflete a sede que ela tem de ser aceita por Deus e de alcançar Deus. Mas nós estamos falando aqui, gente, nesta manhã, de um Deus que está presente. Não tem muito o que falar sobre esse texto, senão atentar para o fato de que quando nós dispusemos nosso coração para vir aqui nesta manhã, adorar esse Deus, pressupõe-se que nós cremos que este Deus ele é vivo e presente. Pressupomos que este Deus está pronto a atender o nosso clamor, as nossas súplicas, as nossas orações.
Pressupomos que este Deus, sendo todo-poderoso, Ele conhece as nossas limitações e as nossas necessidades. Eu quero chamar a atenção nesta manhã para um fato. Nós precisamos beber do Senhor todos os dias. Assim como a sede natural, ela vem todos os dias a nós, nós precisamos ter a nossa sede espiritual saciada, indo até este Deus que se dispôs a falar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando Jesus ele fala, venha a mim e beba, Ele mesmo se coloca como solução para este mundo sedento. Ele chama a atenção, Ele quer despertar nos seus ouvintes: se alguém tem sede, ué, Jesus, eu tenho. Qual a expectativa a partir daí? O que o Senhor tem a nos propor? O que eu tenho a vos propor sou eu mesmo. Venham a mim e bebam. O ato de beber, vocês estão vendo essa imagem aí? Isso é uma fonte de água mineral, Minas Gerais, não me recordo a cidade que ela está. Para nós é muito fácil hoje, nós temos os galões de água, nós temos água encanada. A água virou um elemento na natureza, salvo quando Águas de Niterói inventa de cortar o fornecimento por 2, 3, 4 dias. A gente quase que menospreza inconscientemente a abundância de água. Mas no deserto, a água é um dos elementos mais primordiais. Para uma região como no Oriente Médio, a água é questão de vida ou morte. Se talvez o Espírito queira nos despertar nesta manhã, o Espírito Santo, para a realidade de que, se quando você está com sede, beber água é uma das ações mais naturais, ir a Deus deveria ser uma das ações mais naturais da nossa parte. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, aqueles que são filhos da igreja aqui, a minha esperança é que cada um de vocês já experimentaram este beber de Deus. Vocês foram até o Senhor, beberam dele, de uma forma muito natural. Hoje vocês vivem uma vida plena. Mas até mesmo essa questão de plenitude, quando a gente usa essa expressão, a gente precisa atentar, gente. A vida física natural é uma metáfora da vida espiritual. Assim como nós vivemos, vocês estão vendo o Edilson vivo aqui. Existe uma vida além dessa. Esta vida que eu vivo aqui, que é marcada por um tempo cronológico, ela vai se expirar. É isso que o Senhor quer chamar a atenção aqui. Olha, a verdadeira condição da humanidade é de uma sede contínua. Mas uma vez que você está com sede, venha a mim e beba. O que seria este beber de Deus? As próprias Escrituras prometeram uma generosa provisão de água viva jorrando nos crentes. E aqui eu marquei um versículo,
quando eu anotei todos os retratos do Antigo Testamento, dessa rica fartura, são entendidas, no fundo, como antecipações que apontam para a mais rica provisão de todas. Isaías capítulo 51, versículo 1 diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comem. Venham, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isaías capítulo 51 está chamando a atenção dos seus ouvintes novamente aqui, não para a água física. Venham às águas e bebam. Da mesma forma como os pais no deserto beberam da rocha, agora numa relação íntima com este Deus que é vivo, que é presente, que é gracioso, é possível você ir até Ele e desfrutar, gente, desfrutar de Deus. Eu sou grato ao John Piper, um pastor norte-americano, quando ele despertou a minha mente, particularmente, Edilson lendo John Piper, num livro, ele diz que Deus é o Evangelho, Deus é as boas novas para o homem perdido. Deus é as boas novas. O que John Piper está falando ali no livro? Ele está quebrando alguns paradigmas muito comuns a nós hoje. Eu corro uma tentação, eu sofro uma tentação todos os dias, de, ao olhar para Deus, quando eu falo olhar para Deus aqui, por favor, entenda. Quando eu vou até o Deus das Escrituras, quando eu oro a Deus, há uma tentação pulsante dentro de mim, de não me deliciar neste Deus, não de sentir prazer nele, mas de encará-lo como uma grande fonte de benefícios próprios. Um Deus que está o tempo todo disposto a satisfazer a minha vontade, não a dele. Isso é um fato entre nós. Não podemos ser ingênuos em relação a isso. Quando falamos de relacionamentos com Deus, a gente precisa evitar um relacionamento utilitarista e atentarmos para aquilo que nossos irmãos na Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Westminster, chama a atenção: qual o propósito para o qual o homem foi criado? Para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, sentir, experimentar o prazer neste Deus para sempre. Marcele me deu um livro de presente. Livro bom, é aquele último que você me deu. Poxa, até o título é um horror. Você é o ponto, você não é o ponto fraco de Deus. O autor ali, os autores estão justamente chamando a atenção de umas mensagens que correm soltas, correm livremente hoje, entre nós, cristãos, de que Deus está desesperadamente atrás de nós. Nós somos o ponto fraco de Deus. Eu acho que eu sou muito repetitivo, às vezes, fico citando aqui algumas questões, é porque é bom trazer à nossa memória aquilo que vai nos advertir de erros. Ora, um Deus que carece se relacionar conosco, deixa de ser Deus, nós assumimos o papel e o lugar dele. Eu não estou falando aqui de algo abstrato, nós temos aí, ultimamente, então, tem sido um horror. Líderes proeminentes desertaram da verdadeira fé
estão tratando este Deus, passamos o Natal há pouco tempo, como se fosse um grande velho Papai Noel, cujo único objetivo é só nos premiar, ou só nos presentear. Deus não é isso. Antes, irmãos, entendamos que nós necessitamos desesperadamente de Deus. Eu brinquei aqui que às vezes eu dramatizo muito. É claro que a minha intenção não é fazer Deus de bobo, porque Ele conhece meu coração. Quando eu entro no meu quarto e me jogo lá no chão, Senhor, ontem mesmo. Senhor, estendo as mãos. Eu me lembro de um costume da Idade Média, né? Os irmãos faziam isso, para mostrar, né, aquele desespero por Deus. Mas é porque eu tenho sentido, irmãos, esta necessidade. Eu tenho percebido que por mais que eu me sinta bem, muitas vezes este sentir-se bem não retrata a realidade de como Deus está de fato me vendo. O meu coração, ele é extremamente enganoso, corrupto com quanto já foi alcançado e transformado pela graça. Mas o meu coração ainda me engana muitas vezes. Quando eu penso que eu estou bem com Deus, e vem uma situação e me mostra que eu sou como um traste. Eu não estou bem com Deus. Porque a tentação é eu achar que estou bem com Deus e estagno ali. Eu paro aqueles exercícios espirituais que realmente nos desenvolvem. Eu paro de orar. Eu paro de ir às Escrituras. Eu deixo aquele prazer de servir os irmãos estagnado também. E eu percebi que eu estava mal. Eu não quero amenizar a minha situação, é uma tentação atrás da outra. Mas um tempo aí atrás, alguém ligou para mim, e eu estava me sentindo fisicamente cansado. Ligou não, passou uma mensagem para mim no WhatsApp. Eu estava me sentindo fisicamente cansado. E Rosa sempre fala, tem falado todos os dias, procura um médico. Você precisa ir no médico. Você já não é mais um garoto, claro que não. Você precisa ir no médico. A idade vai chegando, as limitações vêm também. E existem aqueles momentos que eu, pelo menos, eu já morei sozinho, então eu gosto da solidão. É estranho, mas eu gosto da solidão. Eu sei que a solidão, por um longo tempo, ela não faz bem. Mas eu gosto, tem momentos que eu gosto de estar sozinho, eu gosto de estar quieto. Mas eu percebi que eu precisava urgentemente de um renovar de Deus na minha vida. De um renovar dos meus pensamentos, da minha consciência, do meu coração. Quando esta pessoa passou uma mensagem para mim, e estava precisando conversar. Aí eu falei, meu Deus, ai meu Deus, saiu aquele troço horrível, ai meu Deus, como se fosse um grande fardo. É a confissão de pecados aqui, irmãos. Com vocês eu não tenho tanto constrangimento. Mas ora bolas, gente. Vamos lembrar que fomos alcançados pela graça para transmitir esta graça para quem está precisando dela. Nós fomos consolados por Deus para que possamos consolar com a mesma consolação aqueles que estão carecendo de serem consolados. E naquele momento eu me senti cansado.
por favor, não peguem esta confissão para aqueles que têm um contato mais íntimo comigo e falar, poxa, agora eu vou vigiar, não vou mais chamar o Edilson, vou chamar o Luiz Eduardo Luiz Pires. Façam isso. Vai. Mas depois disso, claro, eu atendi a pessoa, mas eu falei para o Senhor, Senhor, eu renasci, eu fui gerado por Ti, e o Senhor graciosamente me deu muitas, infinitas bênçãos, para que eu fosse bênção para a vida daqueles que estão à minha volta. É este terceiro ponto que o João vai falar aqui. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, eu vou repetir, Jesus é a fonte que jorra para a vida eterna. Quando eu tenho sede, e eu vou aqui fazer uma ponte hermenêutica, que sede é essa? Essa necessidade premente que o homem tem, o desejo premente que ele tem de orar, de ir até Deus, de buscar a Deus. É uma qualidade nossa. O homem foi criado para isso, para comungar com Deus. E nesta comunhão com Deus, Deus vem em socorro dele e lhe abençoa. Paulo vai dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então, para Deus, há ao nosso dispor uma mesa de fartura ilimitável para nós, de bênçãos ilimitáveis para nós. Nós vamos até Deus, nos apropriamos do seu perdão, comemos o fruto da sua alegria, da paz que enche o nosso coração, uma paz que aqueles que estão distante de Deus não usufruem dela. É um fruto do Espírito. Aquela disposição maravilhosa de ser longânimo, de ser paciente. Quando, tempos atrás, eu vi um vídeo essa semana muito legal, legal em um ponto. Eu acho que todos aqui, se não todos, a maioria viu um irmão que foi agredido em São Paulo. Foi em São Paulo. Estava pregando na praça e vem lá um tupetudo lá e agride porque o irmão está pregando. Agride o irmão porque ele está pregando em praça pública. Isso é um tiro no pé que esses caras estão dando hoje em dia. E uma pessoa que não era cristã filmou. E eu vendo ali o vídeo, e aquele irmão, ele levou um tapa, né, um empurrão. Ele fala, ele faz isso. Agora, tempos atrás, ele não faria. O irmão falou. Ele faz isso agora. Tempos atrás, ele não faria isso. Aí eu olhei assim, falei, caramba. Falei para a Rosa, para o Adriel, poxa, como Deus transforma a vida da pessoa. Este irmão comeu da mesa do Senhor. Ele experimentou o fruto do domínio próprio, em um momento que exigia isso. Ele experimentou a paz que excede todo o entendimento. Ele comeu isso da mesa do Senhor. Ele bebeu das fontes das águas vivas, quando ele sabe que aquele momento ali é efêmero, ele é passageiro. Mas eu sirvo a um Deus que chegará um dia onde a dor, o insulto, a agressão, a injustiça,
já não terá mais lugar no reino para o qual eu vivo. São essas as promessas do Senhor Jesus. É isto que significa beber dele e experimentar essas virtudes que para os gregos eram inalcançáveis. Eram inalcançáveis. Eu já falei tempos atrás, aqui, por exemplo, quando Jesus está falando lá o Sermão do Monte, ele usa uma expressão, bem-aventurados, mais que felizes, alguns traduzem. A palavra grega é uma palavrinha estranha, makarios. Eu sei que, segundo alguns especialistas em Novo Testamento, Mateus foi escrito para um público judeu, o judaico. Mas como o Novo Testamento está em grego, foi escrito ali em grego, Macários, bem-aventurados, era um estado de espírito, de vida, era uma virtude, digamos assim, felicidade, que era inalcançável para o homem comum. Era inalcançável para o homem comum. E Jesus vem pregando isso para pessoas comuns. Experimentar este estado de bem-aventurança está à disposição de cada um de vocês. Por isso que o Evangelho, ele é muito bem sucedido no primeiro século. Ele rompe com paradigmas, com ansiedades, com esperanças que o mundo greco-romano tinha e que achava inalcançável. Deus vem trazendo realidades presentes aqui e agora, que a filosofia e as religiões daquela época não supriam para o homem comum. Então, quando Jesus ele vem oferecendo estas águas vivas, dizendo que Ele mesmo é a fonte de águas vivas, significa que o ser dele está disponível, a vida dele está disponível para nós que ansiamos por Ele. Só temos que ir a Jesus, gente. É só ir a Jesus. E como é que nós vamos a Jesus? Como a mulher samaritana, que nós lemos ali no capítulo 4, ela não entende o que Jesus está oferecendo. Quando ele pede água, parece que é só uma intenção de começar um diálogo ali. Não, é claro, ele tem sede. Mas quando ele começa o diálogo, ele vai levar para uma direção que vai mostrar a realidade dela. Quando ele diz acerca da água que ele lhe der, ela não terá mais sede, ela está sendo meio que utilitarista ali. Opa, então já não preciso mais passar pelo constrangimento e o trabalho laborioso de vir aqui ao meio-dia para pegar água neste poço. Não era isso que ele estava propondo. Ele estava mostrando que a verdadeira sede dela era outra. E quando ele começa a confrontá-la amorosamente, é necessário, imperativo que eu diga isso. Jesus começa a confrontá-la, a mostrar quem de fato ela é, de uma forma amorosa. E aquilo causa um impacto tão grande na vida dela, que ela já não se segura mais. Não posso guardar para mim isto que eu recebi. E ela faz o quê? Ela vai até a aldeia onde ela mora e fala com os habitantes daquela aldeia que ela tinha achado o Messias. E mais à frente, aquelas pessoas vão até Jesus.
e pedem que ele permaneça ali naquela aldeia, e ele fica, fruto daquilo que aquela mulher tinha experimentado. Uma aldeia é alcançado pelo poder, pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, por causa de uma mulher que bebeu, mas não queria que somente ela tivesse a sede saciada. Ela sabia que toda uma aldeia padecia da sede que é primal. Aquela expectativa que aquelas pessoas tinham de que o Messias viria um dia, se cumpre ali. E Jesus aqui, estamos terminando, ele traz uma nova expectativa, ou perspectiva. Ele é a fonte de águas vivas que jorram para a eternidade. Mais ainda, ele torna aquele que crer parte desta fonte, de maneira que não somente aqueles que bebem da fonte, que é o próprio Cristo, recebem satisfação eterna em si mesmos, vida eterna, plena e completa salvação. Eu gosto de uma ênfase, eu sempre trago isso aqui, mas somando a tudo isso, de nós termos a nossa sede saciada, de Deus vir em nosso socorro, de Deus ter prazer em comungar conosco, essa vida, de uma maneira generosa, ela é comunicada aos outros. O que é abençoado se torna, pela graça soberana de Deus, uma bênção, um canal de bênçãos abundantes para os outros. Quando a gente descobre uma fonte de águas, a gente precisa compartilhar. A gente precisa compartilhar. Num deserto é assim, em regiões áridas é assim. A água que é descoberta, que é achada, ela é compartilhada. Posso reter para mim. Por que que a vida que flui de Deus, que você recebeu um dia, por que que você vai reter somente para você? Eu quero terminar aqui com uma pergunta. Você está apercebido da sua necessidade primeira, real? Vou relembrar. Há uma necessidade, Edilson, eu já tenho Cristo no meu coração, eu já tenho Cristo na minha vida. Beleza. Mas você vive esta vida aqui, nesta linha da história, que é como que se o que você vive no dia a dia te sugasse as suas energias, e você precisa reabastecer-se. Isso é experiencial, gente. Chega um momento que nós nos sentimos esgotados, e esse esgotamento é um reflexo do que nós vivemos no dia a dia. É um reflexo. Por isso que nós precisamos ir a Deus todos os dias, em oração. É por isso que, quando eu penso em Deus, quando eu penso em vida com Deus, eu preciso entender quão limitado eu sou, quão finito eu sou, quão dependente deste Deus eu sou. Mas não é só o Edilson que é, todos, cada um de nós somos. A gente precisa atentar para esta necessidade. Nossa real e urgente necessidade não é natural ou fisiológica, mas espiritual. Jesus está pronto para satisfazê-la. Por quê? Porque Ele é a fonte da água viva, capaz de saciar a sede de todo sedento.
e ele promove a vida verdadeira, tornando sedento ele mesmo uma nascente viva para saciar todo o que beber. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. João capítulo 7, capítulo 4, Isaías, estão falando da vida que flui do Espírito, na verdade estão falando do próprio Espírito Santo, que é doado, que é dado gratuitamente a todos aqueles que conhecem a sua condição. E eu quero desafiar você, querido, nesta manhã, antes de irmos embora, estamos encerrando. Eu gostaria que nos colocássemos de pé, mas eu até queria pedir que os músicos não precisam tocar, não precisam vir aqui. Mas eu gostaria que todos nós nos colocássemos de pé, porque eu penso que a gente falar de sede de Deus, desta necessidade primal nossa, a gente precisa se autodesafiar. Eu gostaria que você, aí no seu lugar mesmo, nós estamos diante de Deus, isso é um fato, gente. Aonde o povo de Deus está, Deus faz presente. Entendamos uma coisa, esse templo aqui não é a casa de Deus. Alguém, já não sei se foi Luiz Eduardo ou Pires que falou há pouco tempo atrás. Este lugar aqui só se torna sagrado quando a igreja está reunida. Então, por que eu estou falando isso? Para mostrar que nós precisamos crer que Deus está aqui neste momento. O lugar se torna sagrado, morada de Deus, porque nós estamos aqui. E se Deus está aqui, eu creio, quero crer, não abro mão desta fé, de que se você está com sede e precisa da vida dEle, de uma intervenção dEle, a intenção não é promover nada que Deus não queira promover. A minha intenção neste momento é um alto desafio. Senhor, eu preciso de Ti. Eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo com sede, eu preciso da Tua intervenção na minha vida. O Senhor está aqui. Então vem de encontro à minha vida. Eu gostaria que você se colocasse na presença de Deus e começasse a orar nesse sentido. Porque o clamor de Jesus aqui em Apocalipse 21 é: vem. Você tem sede? Vem. E se você quiser, a graça, o poder, a bondade, a misericórdia de Deus é para quem quer. Se você fala, Senhor, eu quero o Senhor, a minha vida está precisando de uma intervenção do Senhor. Senhor, quando eu entro no quarto secreto e me coloco em oração,
Eu quero perceber que eu estou diante de um Deus que realmente é a minha porção. Eu quero dizer, eu quero expressar o meu amor por Ti, de tal maneira, Senhor, que seja inegável que a minha herança é o Senhor. Eu quero poder dizer de verdade que o meu prazer é o Senhor, que o meu prazer está no Senhor. Eu quero dizer que eu preciso de Ti. Senhor, nós, como Teu povo aqui, neste dia reunidos, eu e meus irmãos, queremos dizer que precisamos desesperadamente do Senhor. O tempo que nós vivemos, os dias que nós vivemos são dias muito difíceis. Parece que já não há mais espaço para a Tua igreja, Senhor, para a Tua noiva nesta terra. Ela é afrontada, ela é vilipendiada, ela é agredida. Mas ela é preservada pelo Senhor. E a nossa esperança, Senhor, é que chegará aquele dia em que o Senhor nos chamará para estarmos definitivamente contigo, onde já não haverá mais esta limitação que nós chamamos de tempo. Não haverá. Viveremos contigo eternamente. As lutas nesta vida, elas terminarão, Senhor. Mas enquanto este dia não chega, nós somos afrontados. Nós nos sentimos, Senhor, muitas vezes esgotados na lida do dia a dia. Nós queremos Te suplicar como povo do Senhor, como igreja do Senhor. E eu quero Te pedir, Senhor, que Tu, ó Espírito Santo, olhe por clamor de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa aqui, neste momento. Senhor, olhe para o clamor de cada um deles e vem em socorro, Senhor. Nós precisamos ser cheios de Ti, então encha-nos. Precisamos ser curados por Ti, então cura-nos, ó Deus. Cura-nos. Precisamos do poder do Senhor, poder para enfrentar as trevas, poder para enfrentar o pecado que tenazmente nos assedia. Derrama então, Senhor, do Teu poder sobre nós. Nós carecemos da Tua intervenção, Senhor, na nossa vida. Dia a dia, Senhor, a nossa fé, ela é assaltada. Dia a dia, Senhor, somos assaltados com os pensamentos de que o Senhor não está perto de nós para que não possa nos ouvir. Somos assaltados, Senhor, com os pensamentos de que as Tuas mãos não estão estendidas para nos salvar, nos socorrer. Mas como filhos e filhas do Senhor, nós Te suplicamos, ó Deus bendito, aqui nesta tarde, início de tarde, Senhor, nós precisamos desesperadamente do Teu poder. Precisamos, Senhor, do Teu poder para viver neste mundo que tenta nos destruir, Pai. E como filho, nós apelamos a Ti, Pai. Vem em nosso socorro. Vem em nosso socorro, Senhor. Derrama, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, Senhor. Derrama da Tua bondade sobre nós.
Derrama, Senhor, da Tua misericórdia sobre nós nesta tarde. Derrama da Tua sabedoria, Senhor, nós não sabemos sequer pedir a Ti. Não sabemos sequer como pedir a Ti. Mas então, Espírito Santo, Tu que conheces a mente de Deus e conhece o nosso coração, o Senhor conhece o âmago da nossa alma, o mais profundo do nosso coração. Vem em nosso socorro e traz à luz, Senhor, isso que está pulsando dentro de nós, a nossa necessidade que temos de Ti. Senhor, o Teu povo, quando se reúne, ele quer olhar para o Senhor, ele quer ter os olhos abertos para contemplar a Tua glória. E o que é a Tua glória, senão a Tua beleza? É a gente descobrir, perceber um Deus que corre atrás de nós, um Deus que vem em busca do que está perdido, mas não corre atrás de nós porque está desesperado para comungar conosco, porque a Sua deidade, a Sua divindade não depende de nós. Nós não somos o ponto fraco do Senhor. Sem nós o Senhor é eterno. O Senhor é Deus de geração a geração, mas nós carecemos desesperadamente de sermos alcançados por Ti, de sermos tomados, ó Pai, nos Teus braços. Nós carecemos desesperadamente, Pai, de como uma criança que está com medo, que está insegura, nós precisamos que o Senhor nos tome nas Tuas mãos. Por favor, Senhor, faça isto. Os dias são tão maus, os dias são tão maus, Senhor. Vivemos uma guerra espiritual, onde a nossa salvação, Senhor, ela é questionada. Flechas incendiadas, elas tentam apagar, Senhor, a nossa fé, elas vêm contra o nosso coração. Falsos ensinos, falsas filosofias, falsos homens de Deus. Mas nesta tarde, Senhor, como povo do Senhor reunido, como família de Deus, como filhos e filhas do Senhor, nós Te suplicamos, Senhor, derrama do Teu poder sobre nós. Nós precisamos, carecemos do Teu poder, o Teu poder que nos dará o vigor, ó Deus, de vencermos o pecado em nosso coração, em nossa mente. O poder de Deus que nos dará o vigor, Pai, de enfrentar este dia que se põe diante de nós, com todo o seu arsenal que tenta minar a Tua vida em nós. Senhor, nós vamos a Ti, neste momento, Senhor, como pessoas sedentas, avidamente sedentas da água da vida. Sacia-nos, Senhor, neste dia, sacia-nos neste domingo, Senhor. Sacia-nos. Nós estamos com sede do Senhor. Sacia-nos, Senhor, nesta tarde. Ai, Senhor, de maneira que a gente possa viver um domingo pleno na Tua presença. Que nós possamos sair daqui, Senhor, convictos de que nós oramos, adoramos, amamos um Deus que se dispõe a nós. Se dispõe porque é gracioso. Tu és gracioso. O Senhor vem em nosso socorro, em nosso encalço. O Senhor corre atrás de nós, Senhor, porque o Senhor sabe
como nós dependemos de Ti. E o Senhor sabe como muitas vezes nós queremos correr de Ti. Nós não corremos para Ti. Muitas vezes, Senhor, nós corremos de Ti. E o Senhor insistentemente nos busca. Faça assim, Senhor. Vem em nosso socorro nesta tarde, neste momento em que o Teu povo está aqui. Sacia, Senhor, a nossa alma. Sacia o nosso coração. Sacia esta vontade que temos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.